crack surgiu nos Estados Unidos no final de 1984 em bairros pobres de Nova York, Los Angeles e Miami. No Brasil, não há registros precisos do momento em que a droga passou a circular no país, mas a primeira apreensão do entorpecente foi registrada em 1990 no município de São Paulo. Estudos realizados no final da década de 90 e no início do ano de 2000 passaram a documentar o consumo de crack fora do estado paulista. Foi nessa época que o uso da droga explodiu no Rio de Janeiro. Preocupados com a situação no estado, deputados da Alerj instalaram, em março deste ano, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas e consequências do consumo de crack no Rio de Janeiro. A CPI encerrou os trabalhos em outubro. Hoje recebemos no Alerj Entrevista o deputado Márcio Pacheco, que presidiu a CPI do crack. Obrigada, deputado, pela presença. Deputado, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse o motivo da instalação dessa CPI, se os dados aqui no estado do Rio sobre o crack já são alarmantes. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente falar de um tema tão difícil, ao mesmo tempo, talvez um dos maiores desafios do país, do enfrentamento da política hoje, é combater as drogas e dar para o cidadão brasileiro uma defesa e uma precaução contra isso. Quando a Alerj se mobilizou para que nós apresentássemos uma comissão parlamentar de inquérito, a nossa intenção era investigar, fazer um levantamento no estado do Rio da real situação, especificamente dessa droga que é considerada o demônio das drogas, uma droga que entorpece praticamente imediatamente no primeiro uso. Quando um jovem ou quando alguém começa a usar o crack, ele inevitavelmente, fatalmente será usuário imediato. E por conta desses dados a gente resolveu apresentar uma comissão para fazer a investigação e, mais do que isso, ao final dela, no relatório final, apresentar propostas para minimizar essa questão. Os dados são muito alarmantes no Brasil inteiro, em especial no Rio. E como foi o trabalho dessa comissão ao longo dos meses que ela teve instalada aqui na Alerj? Primeiro, ela foi feita a várias mãos, né? Eu tive a alegria e, ao mesmo tempo, o desafio de presidir a comissão, mas ela tem a participação do deputado Eliomar Coelho como vice-presidente. O relator da CPI foi o deputado Valdec Carneiro, que fez um relatório excepcional. E também como membros o deputado Tio Carlos, o deputado Tiaju, a deputada Lucinha, que fizeram parte dessa CPI e colaboraram muito com as experiências e também com seus trabalhos, cada um na sua área, puderam nos ajudar na construção das pesquisas, do andamento, e a deputada Ana Paula Rechuan também fez parte, pôde colaborar muito com essa realidade, porque cada um tem uma experiência efetiva na área também social e puderam ajudar na formatação do desenvolvimento da CPI e também no seu relatório. A nossa ideia era ouvir todas as secretarias que trabalharam e trabalham políticas afins, ou seja, a CEPREDEC, a Secretaria de Prevenção e Combate às Drogas, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Educação, e depois que nós ouvimos todas as secretarias, começamos a encaminhar os programas específicos que hoje existem no país. Por exemplo, os programas federais, nós convidamos representantes do governo federal para falar sobre os programas federais que hoje são aplicados nos governos estaduais e nos municípios. Convidamos secretarias municipais para também mostrar o que vem fazendo, programas efetivos. Alguns estudiosos na área do combate, sociólogos que podiam colaborar com isso, com essa pauta, e aí sim entendemos a realidade que se encontra hoje no estado do Rio de Janeiro, e ela não é animadora. E a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack, que foi feita pela Fiocruz, em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas, ela foi uma das bases de estudo da CPI. Eu queria que o senhor falasse sobre o perfil do usuário de crack aqui no Rio de Janeiro. Olha, em primeiro lugar, essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro, e o Rio de Janeiro foi o estado que demorou mais para entregar esses dados. Um dos grandes desafios que nós temos e tivemos e continuamos a ter, é a ausência de dados no interior do estado. A gente tem hoje, se nós pudéssemos informar tanto a Fiocruz como a Secretaria Nacional, nós vamos informar com dados da região metropolitana, com o município e as regiões adjacentes, mas nós temos poucos dados, por exemplo, do interior do estado, aonde hoje, por conta do advento das UPPs, e isso, a UPP foi um benefício imenso para a população, obviamente, mas quando você não tem uma política social conjunta com a UPP,
você tem um esvaziamento desse alto índice de tráfico de algumas comunidades e a evasão desse núcleo, né? Dessa migração para o interior. Então você tem um alto índice, um grande índice de jovens usando drogas no interior do estado, mas nós não sabemos efetivamente em que cena eles se encontram. Se ele tem um maior número de usuários para bebida, para o álcool, para bebida, para maconha, para cocaína, ou efetivamente para o crack. Essa CPI, ela abordou não exclusivamente o crack, essa era a intenção primeira, era para entender como é que o crack, essa droga, estava sendo pulverizada no estado do Rio e quais são os malefícios. Mas o nosso diagnóstico vai muito além disso. Inevitavelmente, a gente acabou falando muito sobre álcool, a gente acabou falando muito sobre as outras drogas, inclusive sobre maconha, sobre cocaína, e a gente entende, por exemplo, que o crack é um grande problema, mas não é o maior problema. O senhor falou que é o álcool, né? O álcool, uma droga lista hoje, ela é o maior índice de graves problemas que, inclusive, funciona como uma porta de entrada para outras drogas. O crack, por exemplo, em sua maioria das pessoas que usam crack também são usuários reais de álcool. E como o senhor falou logo no início da entrevista, o crack ela tem uma particularidade, né? Que a pessoa, a primeira vez que usa, ela, sei lá, acho que 100% das vezes ela já fica viciada. Exatamente. Você me perguntou sobre o perfil. Hoje, as cenas de crack no estado do Rio de Janeiro, especialmente na cidade, ela é ocupada em sua maioria por jovens, adolescentes e adultos de baixíssima renda. É uma droga muito barata, o que faz com que as pessoas de baixa renda tenham acesso a essa droga. E é por isso que as pessoas... Eu tenho aqui um dado alarmante, por exemplo. Nós temos hoje, das que são acolhidas em um programa do município, na Casa Viva, 77% desses jovens que são acolhidos nessas unidades específicas do município são abaixo da linha da pobreza. E 69% abandonaram o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o perfil desse jovem é um jovem que só vai conseguir sair dessa droga se a ele também for dada uma outra política efetiva. Não adianta só tirar da droga. Precisa tirar da droga, mas precisa oferecer a ele uma política social efetiva, porque senão ele acaba voltando para a droga. Tem que ter opções de vida, de trabalho, Exatamente. De se sustentar para não cair nessa droga de novo. Exato. Por exemplo, se você pega um usuário de maconha ou usuário de cocaína com uma renda um pouco melhor, um perfil social melhor, se você tira o uso da droga especificamente, ele, por conta da sua realidade social, tem mais chance de voltar a uma vida normal, porque ele tem uma inserção familiar, ou pode haver uma inserção no emprego, ou muitos deles têm emprego, inclusive. A gente conhece, eu já infelizmente pude conhecer pessoas, usuários de cocaína, que mantêm o seu emprego formal. Infelizmente gastam tudo e acabam destruindo a sua vida e a sua família por conta da droga. Mas no caso do crack, não. É diferente. Eles usam a droga e, se deixarem de usar, não tem aonde se apegar. Eles não têm um aparato. Não tem um aparato, não tem emprego, não tem casa, não tem família, não tem estudo. Então é preciso um trabalho de combate, prevenção, mas é também preciso um apoio educacional e social fundamental. Inclusive um dos problemas é que a situação psicológica que essa droga submete os usuários faz inclusive que eles troquem droga por sexo, sem uso de preservativos, e aí você vai cair num outro problema, que é do HIV, das DST, das doenças sexualmente transmissíveis. O crack, ele é fulminante. O crack faz com que o dependente ele deixe de usar outras questões básicas. Por exemplo, quem usa o crack, em sua maioria, deixa de se alimentar, deixa de tomar água, deixa de dormir. E essa droga acaba substituindo essas realidades. Então, para um jovem, para uma jovem, trocar pela droga o seu corpo através de sexo e outras coisas se torna muito banalizado. Se ele deixa de comer, deixa de tomar banho, ele deixa de fazer as coisas do cotidiano por conta do crack. O crack é o resto da cocaína. Claro que muita gente já ouviu isso, mas o que sobra de mais... Claro que a cocaína já é um malefício, já é absurdo porque é uma droga química altamente industrializada e de um impacto terrível para o organismo humano. Agora você imagina o resto disso. O lixo da cocaína é o crack. Então isso no corpo... É devastador. É absolutamente devastador.
acaba com o cidadão em pouquíssimo tempo. E ele passa a viver a vida em função da droga. Absolutamente em função da droga. A gente conheceu jovens de 18 anos que não dormiam há 3 semanas. Simplesmente não dormiam. Simplesmente não dormiam mesmo. Não pregavam os olhos há 3 semanas. Isso é isso muda completamente o metabolismo do indivíduo. Deputado, inclusive, isso que o senhor estava falando, o crack, ele é diferente da cocaína em relação, e das outras drogas, em relação ao tempo que ele demora para fazer para a ação dele no organismo e também o tempo que ele dura. Né? Ele age muito rápido e também acaba muito rápido. Exatamente. Dizem os que usam a droga, dizem que os que usam o crack, que o efeito é instantâneo, mas ao mesmo tempo muito rápido, o efeito dura muito pouco. Vai e volta. Ele tem uma liberação de prazer muito imediata, o que faz com que o jovem vá o adolescente, o adulto, a um pico de êxtase e ao mesmo tempo de necessidade do reuso muito, muito violento e muito rápido. Então ele é capaz de fazer qualquer coisa. Há um alto índice de furtos ligados a cenas de crack. É por isso que quando a gente vê na televisão usuários de crack na Avenida Brasil, próximos ali à região da Maré, e especialmente nós temos 2 grandes cenas de uso de crack. A gente chama cena nesse sentido, porque é o lugar onde eles se reúnem para um uso comum. Inclusive, isso é uma outra particularidade da droga, né, deputado? Exatamente. Que eles usam em conjunto, são grandes cenas, né? Isso. Não acontece muito com cocaína, com maconha. Não, porque é barato. Eles se reúnem porque ali há uma espécie de novas formas de valoração dessa droga. Não é só dinheiro que compra crack. Né? Há uma espécie de permuta, você é capaz de trocar artigos que foram furtados, relógios, celulares, mesmo o sexo. Existem outras formas de remunerar a venda do crack, o que faz então justamente, o que é absurdo dizer, uma necessidade da aglomeração, porque acaba acontecendo uma espécie de intercâmbio e de permuta. É duro dizer, mas essas cenas são praticamente necessárias para quem usa crack. Então a gente precisa intervir diretamente nesses locais para que haja uma necessidade que as pessoas não fiquem mais ali. Entende? Hoje você tem 2 cenas graves no Rio, que é nas proximidades de Jacarepaguá e da Maré. Por isso que as pessoas ficam ali naquele entorno, então tem um alto índice também de furto, de roubo e outras coisas desse gênero. Para a gente finalizar esse bloco, deputado, eu queria passar para as políticas de enfrentamento ao crack que existem hoje. E o senhor estava falando de um programa interessante chamado Casa Viva. Casa Viva, isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele para a gente. O Casa Viva nasceu por uma intervenção da Secretaria de Assistência Social do município. O subsecretário Rodrigo Abel veio apresentar numa das reuniões da CPI um projeto muito interessante, porque ele são unidades municipais com recurso próprio e que atendem diretamente os jovens e fazem com que eles sejam ressocializados. Eu gostei muito, funciona, é um equipamento público que mostra resultados. Esses dados, por exemplo, 77% da baixa linha da pobreza e quase 70% que abandonaram, foram detectados nesses programas específicos. Então, Casa Viva é um exemplo de programa que funciona. Eu, particularmente, também defendo as comunidades terapêuticas, que têm um cunho religioso, de visão religiosa, que eu não defendo a religião, nem qualquer uma delas, mas eu defendo que a experiência de fé, seja ela qual for, também possa ser usada como uma maneira de recuperar esse jovem. E as comunidades terapêuticas de todos os matizes religiosos têm também sido um eficiente suporte para o Estado para, por exemplo, recuperar jovens das drogas. E eu acho que esses 2 modelos, sejam eles municipais ou estaduais, bem como as organizações, como as comunidades terapêuticas, são efetivos equipamentos que podem ajudar. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo. O Alerj Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saia daí.